Então, o primeiro C é curtir. Depois, comentar. Eu não sei se vocês sabiam, quem nos acompanha todo dia sabe. Mas se sabem, ficam sabendo de novo, e quem não sabe, saberá. Comentem. Depois de curtir, comentem. A interação de vocês no chat, aqui, olha, que eu estou acompanhando, a interação de vocês no chat também ajuda no impulsionamento, na distribuição, no alcance desta live. A notícia de hoje também foi que o Ministério Público Federal denunciou 5 agentes do regime militar pela morte de Marighella. 4 foram denunciados pelo crime de homicídio qualificado e um médico do IML foi denunciado pelo crime de falsidade ideológica. O Marighella era um terrorista comunista. Marighella matava. Marighella não era uma flor. Mas, ao mesmo tempo que estão reavivando o caso Marighella, jogando no lixo a lei da anistia, jogando no lixo a questão da prescrição, para quê? Para acossar a vida de pessoas e para fazer mais cortina de fumaça, porque não está dando, está chovendo tanto que não está dando uma cortina de fumaça, tem que ter várias. Então aí, o Ministério Público Federal admite colocar no banco dos réus quem não deveria estar, que é o caso do Marighella. Comunista, terrorista, notório. Mas fizeram de um terrorista comunista de uma vitimazinha militante. E 55 anos depois querem fazer justiça. Justiça. Enquanto que pegaram cidadãos comuns que nunca mataram ninguém, sem um antecedente criminal, e estão fazendo deles terroristas de extrema-direita. Aí você junta tudo. O modus operandi da Carmen Lúcia, a fala do Barroso, o Ministério Público Federal que quer condenar alguém que já não é mais passível de ter condenação, que o caso é de 55 anos atrás, ao mesmo tempo que o Ministério Público Federal está cagando para o Clezão. Ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal não está nem aí para a vida de um sujeito que estava preso ilegalmente. Ilegalmente. Por quê? Porque o Ministério Público já tinha, há cerca de 90 dias antes da morte do Clezão, na Papuda, onde ele estava em regime de prisão preventiva, o próprio Ministério Público Federal, a própria PGR, já tinha feito um parecer dizendo que naquela altura a prisão já não cumpria os requisitos legais. E se uma prisão não cumpre os requisitos legais, ela é uma prisão o quê? Ilegal. Ilegal. E isso foi cerca de 90 dias antes da morte dele, numa prisão que já era considerada, inclusive, pelo Ministério Público como ilegal. Eu protocolei em nome da família do Clezão essa ação contra o ministro Alexandre de Moraes no dia 5 de fevereiro. Março, abril, maio. Um pouco mais de 90 dias depois, ele dá uma decisão monocrática e diz que não vai aceitar essa ação, não vai, diz que a minha petição é panfletária, não é panfletária, é ele que não sabe ler. Porque é isso que dá colocar no Supremo Tribunal Federal alguém sem notável saber jurídico. E digo e repito aqui que não é porque eu sou advogado do caso, não, mas isso eu já venho falando desde que ele foi indicado. E quem acompanha a minha trajetória na imprensa sabe que eu falo a mesma coisa, que é o que eu vou dizer agora, mais uma vez. Notável saber jurídico é aquele sujeito mais qualificado e nacionalmente reconhecido como uma autoridade do direito. Quando o Toffoli foi posto pelo Lula no Supremo, Toffoli tinha levado bomba em 2 provas para juiz, não tinha uma pós-graduação,
nem sei se tem até hoje, sem um mestrado, sem um doutorado, sem artigos publicados em revistas de relevância para o direito, sem livros publicados, sem teses, sem sucesso como advogado. A única coisa que ele era pessoa do quadro do PT. E se a Constituição manda que o STF seja composto por pessoas de notável saber jurídico, Toffoli nunca teve condições de ser um juiz da Suprema Corte. E o que eu digo agora? Vem o sujeito Toffoli, lê a minha petição e diz que ela é panfletária, que ela mistura ficção e realidade. Aí eu paro e lhes digo, como é que eu posso dizer que há justiça nesse país quando um sujeito que não tem pós, mestrado, doutorado, livros e artigos publicados, e uma carreira profissional independente de partido político, vem falar mal da peça de um professor doutor com pós, mestrado, doutorado, com artigos publicados, livros publicados e sucesso no mercado jurídico? Alguma coisa está errada. É como se a gente pegasse um texto da professora do primeiro ano e desse para o aluno corrigir a gramática. É isso que aconteceu. Porque o Toffoli não entendeu a petição, ele misturou, quando eu mostrei os mais de 30 dispositivos ignorados pelo Alexandre de Moraes, eu não quis dessumir crimes dali, mas eu só quis comprovar que ele era um juiz desidioso. Depois, quanto aos crimes, você acha que o Toffoli rebateu como devia rebater? Porque uma decisão só vale no judiciário quando ela é fundamentada. Então ele se negou a perpassar ponto por ponto da petição, porque é impossível. Então ele falou, vou pegar 2 aqui a título de ilustração e os outros crimes eu nem vou falar a respeito, porque a peça é panfletária. Não! Ou porque você não tem capacidade intelectual, ministro, ou porque você sabe que tem que fazer muito trambique para não admitir que o crime aconteceu. Por exemplo, o crime de abuso de autoridade. O crime de abuso de autoridade, meus amigos e minhas amigas, um dos crimes que o Alexandre de Moraes cometeu no caso Clesão, ele diz o seguinte: deixar de conceder a liberdade, seja ela provisória ou definitiva, deixar de conceder a liberdade ao preso que não mais tem condições de prisão é crime de abuso de autoridade. E o que o Alexandre de Moraes fez? O Ministério Público deu parecer disso, mas ele resolveu ficar em silêncio. Logo, ele deixou de colocar em liberdade o preso que deveria estar. Isso é crime de abuso de autoridade. Mas ele passou por essa parte da petição? Não. Ele escolheu só algumas matérias mais controversas, pegou aqui, pegou ali, mas isso ele não passou. Aí, quando eu falo que a lei processual penal que manda ao juiz, a lei processual manda. A lei processual manda a todo cidadão, por que não mandaria o juiz? Então, a lei processual penal manda ao juiz, artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, a reavaliar de 90 em 90 dias a prisão preventiva. A Clesão era preso preventivo, passou 90 dias, não reavaliou. Passou 90, não reavaliou, mais 90 não reavaliou, passou 300 dias, não reavaliou. Aí ele me diz, sabe o que ele fala na decisão monocrática? Ele fala o seguinte:
O plenário deste Supremo Tribunal Federal já afirmou o entendimento que, apesar da disposição legal que prevê 90 dias para a revisão da prisão preventiva, não é aplicado de forma automática. Automático, meu senhor? Nós estamos falando de 300 dias, 100. 300. Não estou falando de 92, 95, 97, 100. Estou falando de 300. É mais que o triplo. E outra, ele foi tão sacana ao usar esse argumento, porque ele usou só uma parte do que foi decidido pelo plenário. O plenário decidiu o quê? A revisão não é automática. Tem que ter pedido do advogado. É isso que diz a decisão. Aprende, Toffoli. Você não está lidando com advogado de porta de cadeia. Advogado da sua laia, quando foi, se é que foi. Porque a defesa do Clezão pediu a revisão. Porque o próprio Ministério Público Federal concordou com a revisão. Mas o senhor resolveu omitir essa parte da decisão do plenário. Muito malandro. Panfletária não é a ação da família do Clezão, não, que eu assino. Panfletária é a carreira de Vossa Excelência. Vossa Excelência que, para tirar as multas multimilionárias de empresas que têm casos no escritório no qual Vossa Excelentíssima esposa trabalha, diz que uma prisão preventiva ilegal é um pau de arara do século XXI. Mas para esses que são clientes, independentemente se nesse caso ou não, do escritório no qual sua mulher trabalha, para esses endinheirados, vinculados ao PT, e Vossa Excelência só é alguma coisa porque é vinculado ao PT, que é uma nulidade em saber jurídico, sempre foi e continua a ser. Para esses, a prisão preventiva ilegal é o pau de arara do século XXI. O senhor falou isso. Agora, para o Clezão, para o povo, é tudo normal, é tudo lindo.